Bem-vindos a mais uma live. Ontem fiz uma noite, mas de vez em quando nós estamos animados aqui para falar, então acabam surgindo diversas lives sequenciais. Jana, seja muito bem-vinda. Todos os que aqui entram, Renata também seja muito bem-vinda. E sempre tem pessoas aqui me prestigiando nessa live, nas minhas lives todas que eu falo. Isadora, seja bem-vinda também, todo mundo seja muito bem-vindo. Bom, o que eu vou falar aqui, Nathalie, seja muito bem-vinda também, Adriana, todo mundo aqui eu conheço, né? Bom dia, sejam todo mundo muito bem-vindo. O que eu vou falar hoje é mais ou menos uma continuidade de ontem. Isabel, bom dia, todo mundo bom, seja bem-vindo aqui nesta minha live. Bom, nós estamos passando por momentos meio esquisitos nos últimos tempos, né? Isso não tem como ninguém discordar que os momentos que estão nos cercando nos últimos tempos, eles são inquestionavelmente tensos e densos. Porém, sempre nós precisamos fazer algumas ressalvas, algumas observações sumamente necessárias para que o nosso raciocínio seja pautado dentro de uma linha mais verdadeira. Infelizmente ou felizmente, nós não somos testemunhas oculares dos fatos, não é? Então, é por isso que existe uma frase célebre que não sei a origem agora, não me lembro a origem, é que o tolo aprende por aquilo que ele está ouvindo, já o sábio aprende por aquilo que ele vê. Então, a fonte primária da informação, que é quando você tem acesso direto à informação, é a única maneira de você certificar-se, e com certas ressalvas ainda, da veracidade das coisas, né? Eu me lembro que não faz muito tempo, 1 ou 2 anos atrás, que eu estava pesquisando uma série de informações e é hábito meu saber quem escreveu aquela informação, quem escreveu, aquela narrativa provém da mente de quem. Porque uma coisa é certa, jornalista é funcionário do diabo, né? Jornalista não é um buscador da verdade, ele é um funcionário do diabo que utiliza os seus recursos retóricos para criar uma narrativa, uma cena que é comandada por aquele que está pagando, né? Então, o jornalista, infelizmente, é assim, é um funcionário do diabo. E há algum tempo eu estava vendo num site, um dos mais famosos aqui no Brasil, para não dizer o mais famoso, uma determinada informação que eu achei um tanto quanto esquisita. O que eu fiz? E eu sempre faço isso. Fui pesquisar a biografia daquele jornalista, né? Coloquei lá o jornalista, aquele indivíduo lá, e vi que ele era um jornalista nas horas vagas, porque a ocupação principal dele era como grafiteiro. Então ele passava o tempo dele, né? Aquele que ele mais gostava de fazer era grafite nos bairros periféricos da cidade de São Paulo, e escrevia alguma coisinha. Então eu não podia pautar o meu raciocínio em função de um texto escrito por aquele perfil de pessoa, né? Agora a pergunta é, você pesquisa a origem da informação que você está utilizando para o desenvolvimento do seu raciocínio? Se você não pesquisa, talvez seja interessante que você comece a pesquisar. De onde veio esta informação? Ela passou por qual filtro? Não é? Porque, do contrário, você não vai ter dedução alguma. Ou se tiver uma dedução, ela estará muito longe da verdade real. Mais uma vez, a verdade real é aquela que você viu com seus próprios olhos. O resto é narrativa. Mas, quanto maior o número de informações, nós chamamos de informações vetoriais, que vêm de fontes diferentes para você compor uma imagem mais real, mais clarificada vai estar a sua consciência. Bom, eu recebo, alguns 2, 3 anos atrás, um dos vídeos do YouTube que mais recebeu visitação e também comentário, foi um vídeo que eu falei sobre a ressonância Schumann. E muitas pessoas até os dias de hoje escrevem perguntando, mas essa ressonância Schumann, ela está variando todo dia, etc, etc. A primeira coisa que a gente tem que dar uma rasteira. Se você quiser dar uma rasteira no raciocínio,
encontre uma falha na tese, né? A tese inicial, né? Se você encontrar uma falha na tese, você já desbanca aquela narrativa inteira. A maior parte, isso mesmo, Diego, não leia jornais, leia livros, porque o jornal é aquela lavagem, né? Bom, a primeira pergunta que eu tenho vontade de fazer para aquela pessoa que fala de ressonância Schumann é a mais óbvia de todas. Primeiro, você sabe o que é uma ressonância? O cara não sabe, né? Então a primeira coisa que nós precisamos definir, a ressonância é uma oscilação natural de um sistema, né? Todo sistema físico, mecanicamente construído, ele vai ter uma oscilação natural. Essa oscilação natural deriva das grandezas físicas deste sistema físico, ok? Então isso gera uma ressonância. Então uma ressonância é uma oscilação natural de um sistema físico. Então se você acredita que a Terra é redonda, ok? Então, esta Terra redonda, quando os raios caem, existe um tempo do percurso desse raio por toda a circunferência da Terra e a velocidade da luz, que é a velocidade desse pulso elétrico, girando em torno da Terra, vai dar em torno de 7,83 ciclos por segundo. 7,83 Hz, que é ciclos por segundo, ok? Ou seja, esta oscilação ela é rápida o suficiente para dar 7,83 voltas na Terra. Isso na circunferência da Terra. Então cria a ressonância Schumann. Como que essa ressonância Schumann pode mudar? Ela vai mudar se o tamanho da Terra ficar encolhendo e diminuindo. Isso fisicamente é possível? Não é possível. O tamanho da sua casa não está encolhendo e diminuindo. Existem leis físicas que controlam a coisa e não vai ser o esquizoterismo de alguém que vai conseguir mudar alguma coisa. Então isso, para quem acredita que a Terra é redonda, o raciocínio é este. Para quem acredita que a Terra é plana, supostamente você tem um domo. Então imagine que existe uma cúpula, um domo eletromagnético de material X qualquer aí, de gelo, não importa o que você acredita, mas tem uma grandeza física. É como se você pegar uma taça invertida, por exemplo, você tem o domo que cobre essa suposta terra plana. Eu não estou defendendo o terraplanismo aqui, tanto que eu estou apresentando os raciocínios para as duas teorias. Se você acredita que a Terra é plana, então imagine uma taça invertida. Quando você bate essa taça, não emite um som? É a ressonância natural da taça. Este som depende do quê? Das grandezas físicas da taça. O diâmetro do vidro, a espessura do vidro, o diâmetro da boca da taça, o comprimento, a quantidade de ar que cabe dentro daquele corpo. Isso cria uma ressonância física. De tanta gente que me fica falando, mas a ressonância mudou, eu sempre vejo nos sites científicos que falam sobre a ressonância Schumann e nunca vi modificação nenhuma. O que acontece é o seguinte, a pessoa que fala que mudou a ressonância Schumann, sabe ler um espectrograma? Sabe o que é frequência? Sabe o que é amplitude? Sabe o que é potência? Sabe o que é essas coisas? Não sabe. Então você não pode ler um espectrograma. Logo, você não pode tirar conclusão nenhuma. Então, para acabar com essa história, hoje eu baixei um software que vê online o posto de observação de duas ressonâncias, de dois postos de observação de ressonância Schumann. Um é um mais antigo que fica na Rússia, é o de Tomsk, que é o que todo mundo utiliza para fazer esse tipo o que os místicos usam para fazer esse tipo de alarde, de mudança de ressonância Schumann. E é um outro que está na Itália, em Cumiana, né? Então eu vendo aqui os gráficos, tem gráfico de amplitude, gráfico de frequência, gráfico de fator Q. Você sabe o que é um fator Q? Se você não sabe, você não pode falar de ressonância Schumann. Você sabe, o fundo de nível eletromagnético tem vários gráficos. Então o místico, o que ele faz? Ele pega o gráfico que corrobora com aquilo que ele quer que seja, mesmo que aquele gráfico não esteja medindo nada relacionado com o fato que ele está falando. Mas como quem vai ler não entende nada também, então fica por essa mesma. Então eu estou pegando aqui o gráfico de amplitude, que é o gráfico que interessa para essa questão de ressonância Schumann. Gráfico de amplitude, e tem o pico maior de amplitude. Aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, o gráfico maior de amplitude. Paraná. Ó, gráfico maior de amplitude, e está a frequência Schumann entre 7,87 e 8,05. Ou seja, não mudou nada, nunca mudou, isso não muda, porque depende das grandezas físicas constituintes do sistema oscilante.
Tá ok? Então esse papo de mudança de ressonância Schumann, esqueçam, isto não existe. Aprenda a ler no espectrograma, aprenda o que é amplitude, o que é fase, o que é frequência, fator Q. Depois de você ter aprendido isto, você pega o gráfico exato que está medindo aquilo. Tá bom? É simples assim. É simples assim. Tá ok? Então a ressonância Schumann não mudou. Ah, mas o mundo está mudando, eu estou sentindo coisa estranha, está tudo estranho do meu lado. Sim, mas a ressonância Schumann não tem nada a ver com isso. Pode ser que você comeu uma coisa meio estragada. Realmente nós temos fatores geofísicos. Geofísicos não. Que não é bem de geofísica. Nós temos fatores globais que estão sendo alterados aí. O magnetismo do terrestre está caindo. Isso está caindo mesmo. O magnetismo é uma cola da consciência. O magnetismo, a existência do magnetismo é aquilo que estratifica as dimensões da sua consciência. Tá ok? Então, se você tem uma diminuição do magnetismo, a distância entre o consciente e o subconsciente diminui. Então, você vai ter percepções diferentes, você vai ficar mais deprimido, vai ficar mais triste, vai ficar, sei lá, mais alegre, mais eufórico. Mas é porque aquela euforia, aquela tristeza já estava dentro de você. E simplesmente o que o fenômeno eletromagnético está fazendo é revelar aquilo que já existia dentro de você. Então, estas causas externas, elas podem ser deflagradoras de um processo, aclaradoras de um processo que já estava existindo dentro de você. Por isso que autores científicos bem mais razoáveis, como Greg Braden, dizem que nós estamos em um processo de iniciação coletiva, onde coletivamente todo mundo vai entrar, quer queira, quer não queira, em contato com as suas sombras, em função da predisposição criada pelos ingredientes que são naturalmente, que estão mudando no sistema planetário. Mas isso não tem nada a ver com ressonância Schumann. Se você está falando que a ressonância Schumann mudou, é porque você não sabe ler gráfico, você não sabe ler uma coisa chamada espectrograma. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui é o seguinte: não coloque a culpa nas coisas externas. Uma coisa externa só tem poder de, no máximo, mostrar mais fortemente aquilo que já existia dentro de você. Então foi a macumba. A macumba foi... Eu tô pego aqui pela macumba. Veio o Exu Pirlim Pim Pim e pegou aqui, me pegou na curva. Vamos supor que você seja pego por uma questão mágica. É uma outra possibilidade, Uma outra possibilidade. Existe? Sim, existe. Essa possibilidade existe. Se você foi pego por uma macumba, a magia, por mais negra que seja, por mais que seja feita lá na boca do vulcão do Krakatoa, por mais que seja feita lá por um grupo de feiticeiros lá do Havaí, ou de Cuba, não importa, ela só vai agir sobre a sua sombra. Qualquer coisa mágica que te prejudique só vai agir sobre a questão mal resolvida dentro de você. E o que vai acontecer? Você vai ter que se apressar em resolver. É isso, na verdade é isso. Por isso que uma macumba nunca age sob um ser que está em consciência crística. Porque sob condição de consciência crística, a sua vida já não é mais pautada na manifestação egóica do seu ser. Então não tem como. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, você não tem desculpa. A questão é contigo mesmo. É a primeira coisa. Segundo, qualquer partidarismo que você entre em ressonância, que você aceite, sem consultar a biografia dos filtros das fontes pelos quais essa informação passou, você terá um raciocínio fundamentalmente equivocado. Ok? Então, com isto tudo, você vai tirar menos partidarismos, você vai ser mais neutro, porque nós sabemos o que as pessoas querem que nós saibamos. A engenharia informacional é assim. A engenharia informacional, ela modula as informações para que essas informações cheguem até os seus ouvidos da forma como é conveniente para eles, não para você. Ou seja, um buscador da verdade não pauta o seu raciocínio fundamentado em notícias dos periódicos, sejam estes virtuais ou físicos. Se você pensar assim, você vai parar mais dentro de você, você vai culpar menos o mundo externo e você vai crescer interiormente de uma forma mais rápida. Estes são os conselhos que eu dou para você neste início de feriado, no qual você talvez, tendo um tempo mais livre, não indo trabalhar,
seja atingido por um número maior de informações. Então, a reflexão que eu peço para que você faça é: de onde está vindo essa informação? Quem escreveu? E pergunte-se mais ainda: quem está lucrando se eu acreditar desta forma? É a primeira pergunta. Quem lucra com as pessoas acreditando desta maneira? Aquele que lucra com a pessoa que está acreditando daquela maneira é quem está patrocinando o jornalista. Ok? Este é um raciocínio óbvio. Quem está lucrando é aquele que está patrocinando o jornalista que está mostrando aquela narrativa. Ou seja, pensem com clareza, busquem outras fontes de informação e só esta pergunta: quem está lucrando com isto? Vai responder a todas elas. Ok? Pensar é necessário. Pensar com clareza mais ainda. Tá bom, meus queridos? Fiquem bem. Até qualquer momento em uma edição extraordinária do Informativo Ananda Prey. Depois vocês têm que pesquisar a minha biografia para ver se eu não estou falando besteira, tá bom? Tchau para vocês. Até mais.